O ano é 1991 e o filme é Delicatessen. Como a escassez transforma pessoas em monstros? Porque num mundo pós-apocalíptico, a carne humana vira moeda de troca? Delicatessen nos mostra um lado bem obscuro da raça humana. O que você faria para sobreviver? E o quanto seria capaz de fechar os olhos e não ver o que acontece ao redor só para sobreviver? Por que esse filme é tão relevante hoje? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou Alex Souza e você está no Cinema Amarelo. Em Delicatessen, filme francês lançado em 1991, o mundo passou por uma grande crise. Uma névoa misteriosa encobre todo o horizonte e os poucos humanos que restaram precisam se unir para sobreviver à constante escassez, principalmente de alimentos. Nesse cenário, um prédio possui uma espécie de açougue no primeiro andar e diversos apartamentos familiares acima. Após conhecermos o prédio onde se passará toda a história, seremos finalmente apresentados ao protagonista, Louison, um ex-palhaço de circo que, na busca de um emprego, acaba vindo parar nesse lugar para prestar serviços ao açougueiro e senhorio do prédio. O que ele não imaginava era que estava se metendo em uma grande cilada, pois não fazia ideia do que ocorre com todos que adentram esse lugar. Conseguirá Louison sair vivo? E que grande perigo é esse que ameaça aos que vierem para esse local? O diretor francês Jean-Pierre Jeunet co-dirigiu Delicatessen junto com Marc Caro, e em certas entrevistas afirmou que Delicatessen foi inspirado pelo expressionismo alemão. Filmes mudos e quadrinhos franco-belgas, como Metal Hurlant. Ele também citou referências ao trabalho de Terry Gilliam como Brasil, especialmente na mistura de humor negro e surrealismo. O filme mistura comédia, horror e romance. Ele queria criar um mundo distópico, mas com um ar mais artístico. Em relação ao visual, essa parte ficava mais a cargo de Marc Caro, já que ele já possuía experiência no universo das histórias em quadrinhos e do design, enquanto Jeunet era mais experiente com questões cinematográficas. O roteiro foi feito pelos dois, mas a direção de atores ficou com Jeunet, enquanto Caro era mais focado nos aspectos visuais. Apesar do baixo orçamento, na época o próprio diretor se disse surpreso com o sucesso conquistado com o filme, chamando a atenção até mesmo fora da França. O filme ajudou muito em sua carreira, levando-o a dirigir Ladrão de Sonhos, esse também com Marco, Alien: A Ressurreição e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Anos mais tarde também foi cotado para dirigir Harry Potter e A Ordem da Fênix, mas recusou a oferta. Outro diretor francês que se destacou na época foi Luc Besson, de filmes como Nikita, thriller de ação com toque europeu, O Profissional, Jean Reno e Natalie Portman, em um drama violento, e O Quinto Elemento, blockbuster sci-fi. Sobre a ideia para o filme, o diretor disse em entrevista que surgiu quando estava morando acima de um açougue e acordava com o som de facão cortando a carne. Essa experiência acabou o inspirando a criação de um universo pós-apocalíptico, onde um açougueiro fornece carne para os moradores de um prédio. Tal projeto foi desenvolvido por quase 10 anos, onde só então conseguiram o orçamento mínimo para a produção dele. E sobre o elenco, aqueles que tiveram maior destaque foram o protagonista, vivido por Dominique Pinon, ator que volta e meia sempre participava dos trabalhos do diretor e na época aceitou o papel sem nem mesmo ter lido o roteiro. A atriz Marie-Laure Dugnac, fazendo o papel de Julie, a filha do açougueiro, e fazendo par romântico com Louison. E por último, mas não menos importante, Jean-Claude Dreyfus, vivendo o personagem açougueiro Clapet. Esses dois últimos atores têm suas carreiras mais voltadas ao cinema europeu, e assim não tendo tanto destaque na mídia internacional, mas não diminui o brilhantismo de suas atuações nesse longa. A questão que mais chama a atenção no filme é o cenário pós-apocalíptico e a transformação da natureza humana
em situações extremas, fazendo com que aceitem as maiores crueldades como algo normal. Inclusive, Junet nunca explica no filme por que o mundo entrou em colapso. Por não saber se foi guerra ou alguma praga, a história traz o foco mais para os personagens e nem tanto no mundo onde estão. Nesse cenário vemos o açougueiro Clapet, que representa a ganância e o poder, enquanto Louison é o ingênuo que desafia o sistema. Todos os moradores do prédio são caricaturas do absurdo. A família completa com pai, mãe, avó e 2 filhos que passam por muitas dificuldades. O casal de ricos onde a esposa tenta a todo custo tirar sua vida, além de ouvir vozes a todo momento. O estranho homem que vive com sapos e caracóis. O grupo revolucionário que vive nos subterrâneos. E no meio de tudo isso nasce o amor entre Louison e Julie, sendo os únicos personagens inocentes em um mundo corrompido. Os moradores se mostram passivos diante de toda a opressão do açougueiro. Eles sabem o que acontece e de onde vem a carne, mas não agem contra, não se unem para lutar. O açougueiro controla a comida, o que lhe dá todo o poder, enquanto os demais são todos descartáveis. O filme constrói um paralelo entre escassez e insanidade, usando o cenário e os personagens grotescos para explorar como a falta de recursos básicos, comida, segurança, esperança, corrói a sanidade humana e normaliza a barbárie. Os moradores do prédio aceitam o sistema de Clapet porque ele fornece carne, e mesmo sabendo que são pessoas sendo abatidas, eles só aceitam. A escassez faz com que a carne humana vire um bem valioso, e o açougueiro controla quem vive e quem não. Isso reflete como o poder corrompe em situações de crise. Na realidade, em situações extremas, como guerras ou colapsos econômicos, a luta pela sobrevivência frequentemente leva a atitudes desumanas, como roubo e até a retirada da vida de outros. Casos reais como o Cerco de Leningrado, 1941-44, onde a fome levou a situações bem parecidas. O Cerco de Leningrado, que durou de setembro de 1941 a janeiro de 1944, foi um cerco militar realizado pela Alemanha nazista e seus aliados à cidade de Leningrado, na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade foi cercada por forças alemãs, que visavam controlá-la e exprimir a população por meio da fome. Pessoas comuns podem cometer atrocidades quando a crise normaliza a violência. Exemplos: Holocausto, genocídios africanos. O filme demonstra isso de forma nua e crua, mas utilizando do recurso do humor para suavizar tal barbárie. Ninguém no prédio questiona abertamente. Apenas Louison e Julie mantêm a sanidade porque não se rendem ao sistema. Junet não quis fazer um filme político direto, mas acaba sendo um alerta sobre como a escassez pode destruir a humanidade se permitirmos. Delicatessen é um filme sobre fome, mas também sobre amor em meio ao caos. Não-se mais quando a crise vier, que a raça humana esteja disposta a lutar e proteger os seus. Essa luta só será vencida se houver união e respeito. Se você gostou dessa análise, comente. Qual personagem representa mais a sociedade hoje? Não se esqueça de se inscrever para mais recomendações de filmes como esse. Nos vemos no próximo vídeo.